Vocês podem observar que nós fizemos uma caminhada até aqui para tentar entender, na realidade, o início, né, dessas nossas contas nacionais, o que, obviamente, será mais explicitado um pouco adiante. Quero te lembrar que, na realidade, a contabilidade nacional ela tem um histórico, e esse histórico é de importantíssima compreensão para você, para a gente tentar entender como que, na realidade, a contabilidade social foi sendo mensurada ao longo das décadas e dos anos no Brasil. Ok? A gente vai então tentar fazer em 2 aulas um resumo para você de como que funcionava, né, na realidade, o sistema de contas nacionais no passado, né, e agora no momento presente. Ok? Vamos para lá então. Então, nós temos aí as contas nacionais do Brasil ao longo, né, de um período histórico relativamente longo, né? Então, a gente vai tentar entender, né, o iniciozinho, né, dessas contas nacionais, dos primórdios até o Sistema Nacional de Contagem ou Contabilidade lá de 1993, depois o sistema vigente até o ano de 1996, e aí sim o novo formato das contas nacionais do Brasil a partir do sistema, né, de 93. E aí vamos tentar entender também, na nossa próxima aula, o aperfeiçoamento introduzido nas contas nacionais a partir do ano lá de 2007. Vamos lá, vamos tentar entender. Dos primórdios até o nosso Sistema Nacional de Contabilidade Social em 93. A gente sabe que a primeira estimativa, né, da renda nacional no Brasil, né, por incrível que possa parecer, foi produzido aqui pela Fundação Getúlio Vargas do Estado do Rio de Janeiro em fins da década de 1940. Sabemos que em 1956, o Brasil passa a dispor de um conjunto integrado de estatísticas seguindo a determinação do System of National Accounts, ou SNA, ou Sistema de Contabilidade Nacional, definido lá em 1952. Portanto, a gente vai se recordar que somente no governo JK, que comanda o Brasil de 1956 até o ano de 61, é que o Brasil, de fato, vai ter um sistema integrado de estatísticas que permita medir, na realidade, a questão da contabilidade nacional. A gente sabe, então, que o Centro de Contas Nacionais da Fundação Getúlio Vargas vai permanecer desenvolvendo esse conjunto, né, de mensuração até o ano de 1986. Né? E a gente sabe que a FGV era responsável, então, pela elaboração e a divulgação dessas contas nacionais. A partir do ano de 1986, e aí nós já estamos, né, na nova República, uma entidade estatal, né, vai assumir, né, essa contabilidade, que será o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, a gente sabe que até 1986, quando, enfim, né, o IBGE vai assumir essa função, o sistema de contas nacionais no Brasil era composto de 5 contas. A primeira delas, a conta da renda nacional disponível bruta, renda nacional disponível bruta. De um outro lado, nós tínhamos a conta de capital, a conta do produto interno bruto, conta do produto interno bruto, a conta do governo, e ainda as transações correntes com o resto do mundo. Bom, se assim é, né, a gente se recorda que a partir de 1987, seguindo, né, o System National Account de 1968, a conta do governo deixa de existir. O resultado é que a conta do governo passa, então, a ser apresentada à parte, denominada, então, como conta corrente das administrações públicas, não tendo a contrapartida com as demais contas do sistema de contas nacionais. A gente vai poder observar
que o novo formato adotado pelo Brasil, né, das contas nacionais, lá no ano de 1993, permite o surgimento de uma proposta, né, referente ao Sistema Nacional de Contabilidade, que leva o IBGE a modificar, mais uma vez, o Sistema Brasileiro de Contas Nacionais. A partir do ano de 98, a Fundação IBGE, lembrando-se que volta e meia você encontra essa sigla, né? FIBGE, na realidade é porque o IBGE é uma fundação. A Fundação IBGE divulga a nova metodologia, né? Bem como uma série de contas nacionais reelaborada segundo o novo desenho desde o ano de 1990. Portanto, né, temos que ter um cuidado muito claro quando dá comparação entre períodos diferentes, sobretudo no que diz respeito a décadas, porque o sistema de contas nacionais foi sendo modificado ao longo do tempo. Só para termos uma ideia, lá em 1993, nós passamos a introduzir o sistema com um novo instrumento que nós denominamos de tabela de recursos e usos, chamada de TRU. A TRU, que é a tabela de recursos e usos, apresenta, então, a oferta total como somatório da produção e das importações e, simultaneamente, como somatório do consumo intermediário e da demanda final. A TRU, né, a tabela de recursos e usos, traz ainda a decomposição do valor adicionado nas categorias de renda e nos impostos e subsídios, obviamente, sobre a produção e os produtos. Todas as informações da TRU são desagregadas por setor, de modo que o consumo intermediário se identifica com a matriz insumo-produto, que fica assim definitivamente integrada até o sistema. Perdão. As antigas 4 contas foram então substituídas no novo sistema por uma estrutura denominada Contas Econômicas Integradas, SEI, que contém 3 grupos de contas. A primeira grupo forma aquilo que nós chamamos de grupo A, e ele é constituído pela conta de bens e serviços, que resume as informações da TRU. O grupo B compõe-se de 3 contas. A primeira, da conta de produção, que equivale à conta do produto interno bruto, a conta de renda, que equivale à renda nacional disponível, portanto, geração, alocação, distribuição secundária e usos, e a conta de acumulação, que equivale à conta de capital. O grupo C contém a conta de operações correntes com o resto do mundo, englobando, portanto, essa e decompondo a anterior. Bom, a tabela de usos e recursos, né, vai mostrar para a gente a tabela de recursos, não ficou muito bem aqui, mas a sua impressão vai ficar, né, que a oferta, na realidade, vai ter lá a produção, né, e a importação, a tabela de bens e serviços, portanto, a oferta como consumo intermediário mais a demanda total e, portanto, os componentes de valor adicionado. Bom, essa tabela aí não cabe a gente fazer uma explicação agora, mas ela vai mostrar para você algumas questões bastante interessantes, né? Depois você pode dar uma olhada em casa nela, né, para poder perceber como é que na realidade funciona a produção das atividades, de um outro lado, o consumo intermediário das atividades e, finalmente, os componentes do valor adicionado. Então, nós temos aqui uma tabela de recursos de bens e serviços, a oferta de bens e serviços, e aí nós temos aqui o produto dos setores, né, respectivos e todos os valores, incluindo aí desde a oferta total até, por exemplo, a importação. O mesmo acontece, né, nessa tabela aqui, que se refere, na realidade, à demanda de produto, e aí se referindo de maneira muito clara, né, ao consumo intermediário das atividades, incluindo, inclusive, a demanda total.
E, finalmente, nós vamos ter aí a contabilização, né, dos componentes de valor adicionado ao longo, né, dos vários segmentos que nós estamos procurando, que vai ser igual, né, ao nosso produto interno bruto. Essa contabilidade é uma contabilidade um pouco mais complexa, vai permitir a gente, na realidade, decompor setor por setor e todos os valores que são adicionados ao longo do tempo histórico e assim permitir a gente, na realidade, ter uma comparação entre décadas e entre períodos anteriores. O que nos surpreende de maneira muito clara, e isso é muito importante em termos aí, sobretudo de economia brasileira e macroeconomia, é que na realidade antes do ano de 1940 nós não tínhamos uma contabilização adequada a respeito da formação do produto dentro do nosso país e, portanto, sem uma contabilidade que possa ser comparável de maneira rigorosa. E isso dificulta bastante a gente tentar entender a economia brasileira até o final da década de 40. Se você se recordar que o Brasil, durante um longo período histórico, até 1822, na realidade foi colônia de Portugal, e que, na realidade, a industrialização brasileira só começa na década de 1930, né? Nós pegarmos aí a década do final da década de 40, portanto, nós estamos falando lá no governo Dutra, o Brasil passou algo em torno aí de 440 anos sem uma mensuração adequada, na realidade, de todos os bens e serviços agregados, renda nacional e tudo mais o que se refere à contabilidade social dentro do nosso país. Então, muita atenção quando a gente, na realidade, fizer a tentativa, né, de interpretar dados, né, a partir de 1940, porque o sistema de contabilização, obviamente, foi mudando ao longo do tempo. Ok? Lembrando para você também que o IBGE oferece todos os comparativos, né, de alguma forma atualizados até o momento presente. Perfeito? Então, cuidado aí com essa questão. Um forte abraço para você e até a aprovação.